Olá, turma do segundo ano! Hoje, em português, vamos aprender a usar os sinais de pontuação, porque esses sinais são muito importantes quando vamos construir algumas frases, construir um texto, produzir algo, tem que ter os sinais de pontuação. E quando você for fazer uma leitura, é importante saber como ler e observar que entonação você vai fazer quando tiver ali no texto esses sinais de pontuação. Vamos começar com um ponto de interrogação. O ponto de interrogação indica uma pergunta. Então, toda vez que você vê esse sinalzinho aqui, que é o ponto de interrogação, você vai fazer uma entonação de pergunta. Então, aqui, quando eu utilizo o ponto de interrogação, eu faço os questionamentos. Por exemplo, o que, quando, onde, como, por quê? Então, sempre no final das perguntas, você vai encontrar esse sinalzinho aqui, que é o ponto de interrogação. E quando você for ler um texto e tiver esse sinal, tem que fazer a entonação de pergunta. Combinado? Vamos para o ponto de exclamação. O ponto de exclamação, ele é usado em frases exclamativas, que estão indicando ali admiração, alegria, medo, espanto, e até mesmo advertência. Então, eu posso dizer, ai! Aí põe ali o ponto de exclamação. Ali, que belo dia! Que lindo sapato! Então, quando a gente está admirando, está ali com alegria, né? Que belo dia está fazendo hoje! Então, a gente sempre põe o ponto de exclamação, que nós estamos aqui expressando algo que nós estamos sentindo. Agora, como é que eu vou utilizar a vírgula? A vírgula é uma pequena pausa no texto. Eu posso usar a vírgula em datas, endereços, também em sequência de algo que eu estou escrevendo. Então, por exemplo, mamãe foi à feira e comprou laranja, aí põe a vírgula, banana, vírgula, maçã e ali, por exemplo, vamos dizer pera. Então, sempre que eu for fazer uma pausa ou fazer uma sequência de algo que eu estou escrevendo ali, eu coloco a vírgula. Então, não esqueça que a gente tem que utilizar a vírgula para poder sempre no texto, quando estiver no meio da frase, ali, não escrever tudo direto, sem colocar nenhuma pontuação. Sempre é importante colocar uma vírgula quando a gente quer dar ali uma pausa, pequena pausa na nossa leitura. E aí, temos também o travessão. O travessão indica ali uma fala de alguém, um diálogo. Quando tem um diálogo no texto, você sempre vai ver esse ponto de travessão. Então, ali, a professora falou. Aí você tem dois pontos aqui. Travessão, o que ela falou? Aqui, crianças, abram o livro. Então, ela está falando, por isso tem um ponto de tem dois pontos, depois tem um travessão, porque é a fala da professora. Então, ela pediu para poder abrir o livro na página 12. Então, quando tem um diálogo ou a fala de alguém, esse ponto de travessão está indicando a fala de um personagem, a fala de alguém. Temos também os dois pontos. Esse é que está indicando ali. O que está ali os dois pontos? É uma enumeração. Quando eu vou fazer uma enumeração, eu vou colocar os dois pontos, ou quando alguém vai falar, vai indicar que alguém está falando, vai colocar os dois pontos, que nem a prof utilizou na frase anterior. Hoje, aqui, eu trouxe no meu estojo, aí tem dois pontos. Aí ele colocou lápis, vírgula, borracha e apontador. E põe o ponto ali final. Então, aqui utilizou os dois pontos para indicar uma enumeração, a quantidade de material que ele levou lá no estojo dele. Então, eu utilizo. E o ponto final, toda frase tem que ter uma pontuação. E a gente sempre usa o ponto final para ali, no caso, encerrar uma ideia, encerrar aquela frase. A gente não pode deixar escrever a frase e não colocar nenhuma pontuação. Então, tem que sempre ter o ponto final. Então, hoje vi um arco-íris. Então, ali eu posso pôr um ponto final, que eu encerrei a frase. Eu tenho também outros pontos que eu posso utilizar também, que é ponto e vírgula, que ali é uma pausa um pouco ali, mas aqui no caso, uma pausa maior, né, que é a vírgula, mas não é o final da frase. Então, eu posso utilizar o ponto e vírgula. Temos também aqui
o parênteses aqui é para ali quando você quiser, no meio da frase, dar uma explicação, você vai colocar essa explicação entre parênteses. E também nós temos aqui aspas. É quando eu tiro algum texto de algum lugar, eu coloco entre aspas. E reticência é quando representa um pensamento que não terminou, nós não conseguimos concluir o que nós estávamos falando, né? Então, por exemplo, comprei várias coisas, abacaxi, morango, milho, pimenta, e aí tem uma série de coisas que eu ainda queria falar e não consegui falar, por isso que eu utilizei o reticências. A nossa atividade de hoje, ela vai ser no caderno. O que você vai pegar? Você vai pegar o seu caderno de português, e você vai abrir e escrever ali no seu caderno de português a data. Vai colocar a data. Deixa a prof pegar aqui o caderno. Vai colocar a data, olha só. Vai colocar a data de hoje, colocar sinais de pontuação, porque é o assunto que nós aprendemos hoje. E a primeira questão, escreva o nome dos sinais, os sinais de pontuação que nós aprendemos. E aí você vai escrever aqui os sinais e o nome dele do lado. Aí você vai colocar o nome de cada um. Aqui está o ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto final, 2 pontos, vírgula. Então você vai colocar aqui os sinais e o nome do lado. E aqui você vai copiar esse texto e aqui no texto, depois que você copiar, você vai pintar os sinais de pontuação. E você vai observar que a prof colocou aqui o título, fez direitinho parágrafo, não esqueça que o texto tem que ter parágrafo, tem que colocar aqui, vai até a margem, né? Nós temos 2 margens no caderno, tem que deixar essas margens, respeitando, fazendo letra bem bonita e respeitando também os parágrafos. Então, você vai fazer aqui, vai copiar o texto e aqui no texto tem os sinais de pontuação. Então, vocês vão pintar esses sinais de pontuações que estão aqui no texto que nós aprendemos hoje. Então, façam uma boa atividade e até a nossa próxima aula.